Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar com um componente, né, um controle bem interessante aí do Windows Forms, que é o Data Grid View, tá? O Data Grid View, eu trouxe aqui uma imagem, né, para ilustrar o que seria um Data Grid View. O Data Grid View é uma forma de você criar como se fosse planilhas, né, tabelas em formulários, para demonstrar aí listas de valores ou classes, né, com várias propriedades, ok? Então a gente vai ver como criar um Data Grid View para mostrar as coordenadas, né, x, y, latitude, longitude, ok? Utilizando aí os controles, né? Esse controle aí do formulário, beleza? Então eu vou voltar aqui na nossa programação, aqui no projeto de programação, é, aqui na aqui na classe main, né, onde a gente escreveu as coordenadas, né, de latitude e longitude. E a gente vai criar um formulário, então, para esse comando, ó, que é o converter latitude e longitude. Eu vou dar um botão direito aqui em treinamento, vou dar um adicionar, vamos pegar aqui formulário, né? Vou adicionar um formulário, vou chamar como form converter, ok? Adicionar. Criamos então aqui o formulário, ok? Vamos fazer aquela configuração básica que vou clicar aqui no formulário, vou abrir aqui as propriedades, vamos trocar a fonte dele aqui para Arial, né? Então cliquei aqui, Arial tamanho 10, regular, ok. Aqui no Start Position, vamos colocar como Center Screen. O text, né? Eu vou colocar como conversor de coordenadas. Logo aqui na região superior, nós temos o Form Border Style, vou colocar como Fixed Dialog. Temos aqui o Maximize Box, ele está True, vou jogar para False. E o Minimize Box também eu vou jogar para False, ok? Então fizemos o ajuste aí do formulário, eu vou subir um pouco mais aqui, eu vou diminuir na verdade, vou deixar ele mais ou menos assim, ó, tá? E agora a gente vai colocar o nosso Data Grid View. Só que eu vou fazer aqui uma coisa bem legal, que é colocar um Group Box. Ó. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pesquisar, tá? Você pode pesquisar aqui na barra superior. Vou usar um Group Box. O Group Box ele é como se fosse uma linha aí de separação, né? É bem legal ele. Ele serve para você organizar o formulário, tá? Itens, parâmetros, né? Então olha que legal, ó. Então esse Group Box na propriedade dele aqui, ó, no campo text, eu vou digitar aqui pontos, ó. Ok? Então ele vai ficar dessa forma aqui. A gente vai colocar então o Data Grid View dentro dele. Então eu venho aqui em o Data Grid View ele fica aqui em dados, né, ó. Então tem aqui a divisão dados, ou você pode pesquisar aqui em cima por Data Grid View. Então digitando Data, olha lá, ó, Data Grid View. Eu vou pegar o Data Grid View, vou soltar ele aqui dentro do meu Group Box, tá? Então ele vai ficar dessa forma, cinza, né? Ele tem um plano de fundo cinza, a gente vai fazer algumas configurações aí. Eu vou clicar aqui nessa setinha e vou pedir para ele encaixar no Container Py. Ele vai encaixar aqui todinho dentro do meu Group Box. Vou selecionar ele aqui, ó. Essa opção ela também é chamada de Dock, né? Lembrando aí que você tem que estar aqui em propriedades, ó, né? Em propriedades para você conseguir ver essas propriedades. Cuidado se você tiver aqui em eventos, pode ser que não mostre as propriedades, ok? Então eu clico aqui, propriedades, você vai ver uma propriedade chamada de dock. Quer ver, ó, dock. Então ele está fio, né? Então aquela opção de encaixar no Container Py significa dar um fio aqui no dock. Como funciona o Data Grid View? Ele não tem coluna e ele também não tem linhas,
Mas você pode fazer isso aqui, ó. Vou clicar aqui nessa setinha, ó. Editar colunas ou adicionar colunas, né? Então clico aqui em adicionar colunas. E você pode escolher o tipo de coluna que é adicionada. No nosso caso, a gente vai trabalhar com colunas do tipo text box, porém vamos inseri-las, né? Na verdade, a gente vai trabalhar com orientação ao objeto, né? Criação de classes. Então vai ficar muito mais simples da gente preencher esse Data Grid View com os dados. A gente não vai precisar criar manualmente aqui as colunas. Mas olha que legal, ó. Só para a gente explorar o que o Data Grid View oferece, olha só. Você consegue criar as colunas, então eu posso editar as colunas, posso dar nome para elas, ajustar as larguras, posso, por exemplo, trocar aqui o header, né? Então, coluna 1. Então é bem interessante, ó. Você pode fazer bastante coisa com o Data Grid View, ok? No nosso caso, a gente vai trabalhar com as classes, como eu falei. Então, eu vou entrar aqui em editar colunas. Eu vou remover todas as colunas, porque as colunas vão ser criadas aí via programação. Beleza? Então, vou deixar ele vazio. A gente pode mudar o fundo dele, né? Esse cinza aí não tá legal. Vou clicar aqui no Data Grid View, propriedades. Aí ele tem aqui o background color. Eu vou colocar aqui, por exemplo, para white, né? Então, olha lá. Então, ficou branco o fundo, né? Beleza. Agora na verdade, eu vou aumentar um pouco mais, né? Para mostrar bem os pontos, ó. Então, vou aumentar um pouquinho mais. Vamos colocar aqui um botão. Então, button, né? Então, pesquiso aqui button. Vou colocar um botão aqui do lado direito, ó. Esse botão aqui, ele vai servir para fechar a janela. Você pode clicar no xizinho lá, mas é interessante a gente colocar aqui um botão fechar, tá? A gente vai também fazer o seguinte, ó. Vamos aumentar um pouco mais aqui. E vamos nomear o Data Grid View, porque a gente vai precisar acessar ele via programação. Então eu clico aqui no Data Grid View, propriedades, aqui em Name, eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar de DG, de Data Grid View, DG pontos, ok? Então, DG de Data Grid View e pontos. Para ficar simples, o acesso a esse controle ali via programação, ok? Então, aqui a gente nomeia como BT fechar, né? Então, BT fechar. O código do BT fechar é bem simples, é só um close, né? Então, vamos dar um duplo clique aqui nele, ó. Beleza? Ele vai gerar o private void aqui do clique do BT fechar, e aí podemos rodar o close para poder fechar a janela. Uma alteração interessante que a gente vai fazer aqui nesse comando é pedir a seleção dos pontos pela janela. Então a gente vai colocar um botão aqui agora para que a gente clique e selecione os pontos, né? E as coordenadas sejam convertidas e adicionadas aqui no nosso Data Grid View, ok? Então eu vou adicionar aqui, eu vou reduzir um pouco mais esse Group Box e vou colocar um botão. Então vem aqui em controles comuns, button, clico, arrasto, solto. E esse botão aqui a gente vai trocar as propriedades dele aqui, né? A gente vai lá no text, vamos colocar aqui como selecionar pontos. O texto não vai ser exibido por completo, então basicamente aqui a gente vai aumentar um pouco mais aqui o tamanho do botão para o texto ser inserido, né? E aí eu vou subir um pouco mais aqui o botão de seleção. Vou descer um pouco mais aqui o Group Box. Aqui a gente vai colocar também as definições do sistema de destino, né? O sistema de origem é o do DWG. Agora a gente vai pôr na verdade, 2 combo box aqui para a gente escolher qual é o sistema de destino, né? Que a conversão vai ser feita. Então aqui em controles comuns, vou pegar esse combo box, vou jogar ele para cá, vou aumentar um pouco mais aqui, né?
dar um Ctrl C, Ctrl V, para a gente copiar um novo combo box, dois combo box, né? E eu vou colocar aqui dois labels. Então vamos pegar aqui um label, né? Label. Então vou colocar um label. Esse label, a gente aqui no text dele, ele vai se chamar sistema. Dois pontos. Esse outro label, né, que a gente vai copiar, o outro vai também se chamar região, né? A gente vai fazer uma janela parecida com aquela de definir o sistema de coordenadas. Então eu vou vir aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar aqui em cima, né? Então subir um pouquinho. Esse aqui a gente vai chamar aqui no text, né, de categoria, né? Categoria ou região, né? Então categoria. Ok? Então, beleza. O que vai acontecer aqui? Toda vez que a gente escolher aqui os pontos, né? A gente escolher os pontos, a gente vai fazer então a conversão aqui no Data Grid View. Então, para isso a gente vai precisar aqui renomear o botão de selecionar pontos. Então, esse botão aqui eu vou chamar de BT selecionar. Aqui a gente tem o Combo Box 1, então esse aqui vai ser o CB categorias, né? CB categorias. E esse aqui vai ser o CB sistemas. Então, CB sistemas. Vamos fazer uma cópia aqui desse botão. Então, aqui nesse botão a gente vai trocar o texto dele. O texto dele vai se chamar converter coordenadas. Ó. Então, quando a gente clicar nele, a gente vai selecionar ali os pontos, né? Quando a gente clicar nele, ele vai pegar o sistema de destino e vai fazer a conversão aqui das coordenadas dos pontos selecionados. Então, dois botões nomeados aqui os combo box. Agora a gente vai então começar a programar os detalhes aqui da janela. Eu vou dar um duplo clique aqui no formulário para ele criar o evento de load, né? O evento de load. A gente vai abrir agora o nosso formulário de sistemas, né? Que aqui tem um código que a gente vai usar, que é semelhante, né? Ao exercício anterior. Então eu vou dar um duplo clique aqui no load dele. Então nós temos aqui o load, né, do formulário. Eu vou copiar todo o código aqui, né, que a gente vai usar. Então é o mesmo código, vamos copiar. Eu vou entrar aqui no meu formulário de converter, dar um duplo clique aqui no formulário. E aqui na hora do load eu vou colar o código. Então como a gente colocou os mesmos nomes dos controles, ele não vai dar nenhum erro, tá? Se der algum erro, vai ser aqui na parte da nomenclatura do seu combo box, ok? Então, fez o load, carregou as categorias. Agora a gente vai então, a gente precisa copiar o código, né, de quando esse combo box aqui, ele é alterado. Então eu seleciono o combo box, venho aqui em propriedades, clicamos aqui em eventos e pegamos o evento de selected index changed. Então ele gerou aqui o evento para a gente, tá? Pode acontecer isso com você. Se você, por exemplo, apagar esse evento aqui, você voltar para o formulário, né? Seu formulário ele vai dar um erro de design, porque os controles eles são linkados, né, às funções que tem ali no seu formulário. Então ele vai dar um erro aqui. Para você corrigir esse erro, né,
Você clica aqui no tratamento, que ele vai falar a linha e a coluna. E aí você remove aqui, tá vendo? Ó? Então ele está associando aquela função que foi gerada no evento aqui do seu controle do Windows Forms. Então a gente remove essa linha, e não existe mais esse código, né? Salva o arquivo e volta aqui novamente, né? Eu vou fechar ele aqui, ó, e vou clicar novamente, ó. Então ele volta a funcionar ali normalmente, ok? Vou selecionar então Combo Box, propriedades, vamos lá em eventos e vamos pegar o evento de Selected Index Changed. Feito isso, ele gerou para a gente aqui novamente o evento, né? A gente pode voltar lá no nosso formulário de sistemas, vou dar um duplo clique aqui novamente, ó, e vou copiar esse código inteiro que tem aqui no mesmo evento, tá vendo? Ó? Então eu posso copiar isso aqui, ó, copiar o código, né? Copiei, vou lá no meu formulário, duplo clique, entro aqui na Private Void, né, de Selected Index Changed, colo aqui o código. Não é para dar nenhum erro, tá? Se der um erro aí para você, é referente aos nomes aqui, né, de CB Sistema ou alguma coisa do tipo, ok? Ou a falta de algum import, né, aí na região superior. Mas, via de regra, não é para ter nenhum problema, porque nós usamos os mesmos nomes. Então, colamos aí, então ele já vai preencher ali como box para a gente, né, de acordo com a troca ali de região, e o nosso sistema está no CB Sistemas. Agora a gente vai programar o botão de seleção. Então, eu vou voltar aqui no design e vou dar um duplo clique aqui no selecionar pontos. Então, aqui na hora da seleção dos pontos, a gente vai utilizar um código também que a gente criou, que está lá no main, né? Naquela função de converter coordenadas lá que a gente está construindo agora, né? Então, basicamente a gente vai pegar aquele código e vai trazer aqui para dentro do evento de BT, selecionar underline click. Então vou vir aqui no main, onde está o código, está o comando aqui, né? Ó, converter latitude e longitude. Vamos trocar ele para converter coordenadas. Então eu vou colar ele aqui, ó. Troquei o nome dele, tá? É mais simples. E esse código inteiro aqui, ó, a gente vai transferir ele lá. Na verdade, inteiro não, né? Vai ser um trecho. Mas de qualquer forma, vamos pegar ele inteiro e vamos levar ele lá pro formulário. Ó. Então, eu pego aqui, ó, desde da parte de definição dos filtros de seleção, arrasto aqui, dou um Ctrl X aqui no código, ó, para recortar. Então, aqui na função do Command Method, vai ficar apenas a verificação do sistema de coordenada. O código, de fato, ele vai ser levado lá para a classe do formulário, né? Então, eu volto aqui no meu formulário, ó, dou um duplo clique no selecionar botão, selecionar pontos, né? E colo aqui o código, ó. Colo o código aqui dentro, ok? Quando você colar o código aí, ele já vai fazer os imports aqui para você, ó, do que precisa, né? Então, ele fez o import do using aí do AutoCAD, né? O Database Services, fez o using do Editor Input. Então, beleza, para evitar os erros, né? Então, voltando aqui no BT Selecionar, aqui vamos fazer uma checagem geral aqui no código para a gente entender o que vai ficar e o que vai sumir, né? Então, aqui a gente vai manter os filtros, aqui tá tranquilo, tá? Isso aqui também pode ser feito com Coggle Points, basta você trocar aqui o tipo e as classes aqui embaixo para receber esses Coggle Points, mas vamos manter por ponto mesmo. Então aqui a gente tem um Prompt Selection Option, que faz a seleção. Aqui ele recebe o resultado, né? Eu vou comentar o código aqui, ó,
pegando aqui até esse if aqui de diferente, ó, de ok, tá? Porque a gente vai alterar nesse ponto aqui. Eu preciso explicar uma coisa interessante que é a visibilidade da janela, né? Você vai estar com a janela aberta e você precisa que a janela seja oculta para você conseguir selecionar os pontos na área gráfica. Então, por isso que eu comentei aqui, ó, todo o trecho, tá? Da transação, porque a gente vai usar, né, alguns pedaços aqui. E a verificação. Então, eu vou fazer uma verificação aqui, ó, se o resultado cell, o status dele, na verdade, não vai ser diferente, vai ser igual ao OK. Beleza? Então, se a seleção foi feita, a gente vai fazer uma coisa, né? Aqui ele está fazendo um diferente, dando return. Nosso caso, a gente vai usar o igual. Por quê? Porque antes do if, eu preciso esconder a janela. Para esconder a janela, você pode fazer por duas formas. Você pode usar a opacidade da janela. Então, eu vou trabalhar com a opacidade, tá? Então, a opacidade da janela, eu vou jogar ela para 0. Ok? E logo depois do if, na opacidade, eu posso colocar 100% novamente. Ok? Então, a opacidade varia de 0 a 100. Então, quando eu for selecionar, depois que eu fiz as configurações aqui, ele vai esconder a janela. E se a gente fizer alguma coisa, né, se der certa seleção aí, ele vai fazer aqui dentro do if. Beleza? Vamos testar para ver se essa questão da opacidade está funcionando, como que está a nossa janela. A gente precisa mostrar ela lá para o usuário, então. Então, eu vou voltar aqui na classe main. Dentro da função converter coordenadas, né? A gente vai declarar o formulário. Ó. Então, form sistemas. Na verdade, é o form converter, né? Form converter. Chamar de janela. É igual a um new form converter. E aí, vamos dar um show dialog aqui, ó. Ok? Dessa forma, já conseguimos aí visualizar a janela. Vou trocar aqui, ó, a versão da DLL, né? Vamos dar um netload. E aí chamando o converter, né? Então, ó, converter coordenadas, ó. Pronto, nós já temos aqui a janela, né, aberta. Aqui ele não está funcionando certinho, né, ó. Tá vendo, ó? Que ele não está preenchendo aqui o combo box de sistema. Vamos ver se o selecionar aqui está funcionando, ó. Então, clicou no selecionar, a janela sumiu. Se você der um ESC, a janela volta. Então, selecionar, ESC, selecionar, ESC. Ok? Ou Enter, né? Ele também volta aí para a janela. Beleza? Vamos verificar aqui o porquê que o Selected Index, olha só, parece que deu algum problema aqui, ó, nas funções, ó. Ah, na verdade é que eu fiz o Selected Index no CB Sistema e não no CB Categorias. Esse foi o problema. Então, eu vou recortar o código aqui do CB Sistemas, né, que não tem nada a ver, e vou colar ele aqui no CB Categorias, ó. Esse foi o erro que eu cometi aqui. Beleza? Mas é só trocar aí o evento, beleza? E esse aqui a gente pode apagar. Apagando vai dar aquele problema aqui no formulário, né? Ó. Então eu posso clicar aqui na linha para corrigir e excluir aqui essa associação de evento. Vou salvar, fechar aqui o formulário, né? E aí tranquilo, ó. Corrigimos, vamos verificar aqui novamente. Então, vou fazer uma nova compilação. Agora sim, ó. Então a gente trocou, ele vai trocar aqui os sistemas, né? Então, funcionando tranquilamente. Agora a gente vai programar aqui a parte de preencher os pontos nesse Data Grid View. Então, através do selecionar pontos, né?
A gente pode fazer a seleção aqui, ó, já está funcionando, inclusive, só que quando a gente dá Enter, ele não faz nada aqui. Então, voltando aqui no formulário, vou voltar lá no evento de selecionar pontos, né? Então, selecionar pontos. A gente vai entrar aqui no if do OK. Então, aqui dentro do if do OK, para a gente poder programar o que vai acontecer. Então, nós já temos aqui, ó, uma transação, né? Que ela já faz o processo de converter, né, o sistema de coordenada para a gente. Na verdade, a gente vai aproveitar aqui apenas a leitura dos pontos. Então, eu vou fazer uma cópia, na verdade, né? Então, eu vou pegar essa transação inteira aqui, ó. Vou fazer uma cópia dela para a gente não precisar digitar tudo novamente, né? Então, eu vou colar aqui, ó, dentro do if. Eu posso descomentar aqui a transação. E o que a gente vai aproveitar aqui dessa transação? Essa parte de conversão aqui nós não vamos aproveitar, por isso que eu copiei, que eu vou apagar. Então eu vou apagar toda essa parte aqui de conversão. E nós ficaremos aqui apenas, ó, com esse trecho. Ó. Vou apagar aqui também a conversão de fato ali. Então a gente vai ficar com o using aqui do transaction, né? Abrindo a transação, fechando aqui no commit. Ficaremos aqui com o for percorrendo todos os pontos e pegando eles aqui, usando a transação, traduzindo para dbPoint. E temos aqui também as coordenadas x, y desse ponto atual aqui do looping. O nosso DataGridView, ele possui também a propriedade DataSource, semelhante ao que a gente fez aqui no form de sistemas. Lembra que no form de sistemas que a gente fez o seguinte, ó. A gente cria uma lista, né, de objetos, depois a gente adiciona essa lista no DataSource do ComboBox e dizemos para ele qual propriedade que corresponde ao que vai ser mostrado no ComboBox. Então colocamos o nome aqui da propriedade em forma de string, né? E ele mostra para a gente bonitinho lá os objetos, né? Nos controles. A gente vai fazer esse mesmo processo, só que agora com o DataGridView, para ficar bem simples. Para isso a gente vai criar uma classe personalizada, uma classe nossa mesmo, né? Nova classe, que a gente vai usar ela nas declarações aqui, que ela vai receber 4 parâmetros. Ela vai receber o x original, o y original, o x convertido e o y convertido. Para a gente poder mostrar aqui no DataGridView. Beleza? Então vamos começar aqui do simples, vamos criar a primeira classe. Antes disso eu vou criar uma pasta para ficar organizado aqui. Ó. Então vem aqui, criar uma pasta, ó, adicionar, pasta. Essa pasta aqui ela vai se chamar classes. Vamos dar um botão direito aqui dentro da pasta, clicar aqui em adicionar, tá? Vamos pegar aqui classe. E essa classe, eu vou dar um nome aqui, ó, de PT, chamar de PT converter, adicionar. E aí, observe uma coisa interessante, ó, os namespaces importam, né, como também as pastas. Então, o nome do nosso projeto é treinamento. Ele criou o acesso à nossa classe, vai ser feito, né, através do namespace treinamento.classes.ptconverter, ok? Então é importante frisar isso aqui, ó, tá? Que é importante. Aqui no interno, vamos trocar para public. E o que essa classe vai ter? A gente vai precisar criar um construtor para a classe. O que é o construtor? O construtor é quando a gente utiliza lá o new, né, para poder criar a classe. A gente pega uma variável, usamos o new para construir aquela classe, uma nova variável. Isso é feito repetindo aqui. Ó. Então eu faço um public pt converter, abro parênteses e as chaves. Ó. Então quando eu utilizar o new, ele vai disparar o que está aqui dentro do public pt converter. Agora a gente vai criar as propriedades dessa classe, que são as properties, né?
E essas props elas têm tipos. No caso aqui a gente vai criar uma propriedade pública, que é o x, vou chamar de x original. Na verdade a gente coloca aqui o public double, né, que é um double. Então x é original. E na sequência usamos o get, ponto e vírgula, e o set, né, para poder criar essa propriedade. O que é o get e o que é o set? O get ele é disparado quando você solicita esse valor, ou solicita o valor que está aqui nessa variável, né, nessa classe. Você pode tratar a forma que esse valor é retornado. O set ele é disparado quando você associa um valor lá via programação, né, ele dispara aqui, ó, né, o set. Então você pode manipular quando a variável é solicitada e quando a variável ela é definida. No nosso caso, a gente não vai precisar manipular essas entradas, né? Então a gente só coloca aqui o get, ponto e vírgula, set, ponto e vírgula. Vamos criar uma outra propriedade aqui, um double, que vai ser o y original. Também da mesma forma. Vamos criar uma outra propriedade aqui, ó, que é o double, que é o x convertido. X convertido, também com um get e um set. Vamos criar então agora o y convertido, né, também com um get e um set. Então são 4 propriedades em forma aí de double, né, que a gente vai manipular os valores aqui dessas propriedades. Quando eu executar um new nessa classe, eu quero transferir o valor, ou seja, eu vou ser obrigado a passar o x original e o y original quando eu declarar essa classe. Ela só pode ser criada com esses dois valores, que são obrigatórios, né? Porque o x convertido e o y convertido dependem dessas duas variáveis, então elas são obrigatórias, né? E para isso a gente passa aqui dentro do parênteses, ó, a gente vai passar dentro do parênteses os parâmetros que são necessários. Então coloca aqui um double como x, vírgula, e um outro double como y. Então eu sou obrigado a passar dois valores, tá? Esses valores que vão ser passados no new vão ser transferidos aqui para x e y. Então eu pego aqui o x original, que é a minha propriedade, e transfiro o valor do construtor para a propriedade. Então, y original é igual a y. Então, quando eu der um new lá na minha variável, né, usar o construtor, ele vai fazer esse processo de transferir os valores aqui para as propriedades. Como utilizar, então, essa classe que nós criamos aqui? A gente vai voltar lá no formulário, ó. Então, aqui no formulário, na hora que a gente der o duplo clique no selecionar pontos, aqui nós temos o for, né, que percorre todos os pontos selecionados. Então, acima aqui do for, né, antes de começar o for, eu vou fazer um list, uma lista da nossa classe. Então, eu digito aqui, ó, treinamento.classes, ó, .pt converter. Olha que legal, a nossa classe já está aqui. Se você não quiser digitar aí todo o namespace completo, é só você fazer o using aqui em cima, ó, do treinamento, né? Então, por exemplo, você poderia vir aqui, ó, e fazer o using de treinamento.classes, né? E dessa forma, você não precisa passar esse namespace completo. É só você passar aqui, ó, digitar direto o pt converter. Vamos criar aqui como lista pontos. É igual a new, ó. Veja que na hora do list você não precisa passar os construtores, tá? Porque a gente está criando um list. Então não é nesse momento que a gente passa o XY. O XY vai ser passado quando a gente precisar colocar um ponto dentro dessa lista da nossa classe personalizada. Então aqui eu vou criar esse ponto. Então eu declaro um pt converter, como pt é igual a new, ó, pt converter. Veja que nesse momento ele pede o xy. E aí nós passamos o x, vírgula, passamos o y. Ok? Então dou um ponto e vírgula aqui.
Beleza? Então, criamos aqui, ó, a nossa classe personalizada, ó, PT converter. E olha que interessante, se você der um PT ponto, você vai ver que tem as propriedades que nós criamos, ó. Então, x convertido, x original, y convertido, y original, né? Então, ficou bem bacana. Agora a gente coloca esse PT aqui, ó, que é o ponto converter, dentro da lista pontos. Então, pego aqui o lista pontos, ponto add, coloco o PT aqui dentro. Ok? Então, dessa forma, a gente monta a lista. E como a gente coloca agora no Data Grid View para poder mostrar certinho os valores. O nosso Data Grid View, ele tem um nome aqui, ó, chamado de DG pontos. Então, aqui no formulário, ó, a gente vai chamar ele aqui, ó. Então, no código do formulário, logo depois aqui do for, eu vou chamar, ó, DG pontos, ponto, né? E aí ele tem o data source. Então, o data source dele vai ser igual. Passamos aqui o lista pontos como o seu data source. Beleza? E aí, dessa forma, ele vai mostrar os dados ali pra gente no Data Grid View. Vamos testar para ver se isso aqui está funcionando mesmo. Ó. Vou compilar novamente. Então, 18. Vamos publicar aqui o projeto. Fechar aqui a janela, né, que a gente estava testando. Vamos dar um netload. Pegar aqui a DLL, ó. Então, converter coordenadas. Veja que a janela abriu, ó. Eu vou clicar aqui, ó, selecionar pontos. Vou selecionar todos os pontos, vou dar um enter. Olha que legal, ó. Já apareceu pra gente, né, as 4 propriedades que a gente criou, ó. X original, Y original, X convertido, Y convertido, já direto aqui no nosso Data Grid View. A gente pode editar, né? Só que isso não vai ser refletido aqui no desenho, tá? Isso aqui é a nossa classe personalizada. Ela não tem nenhuma interação aqui com o desenho ainda. Ok? Mas ficou bem bacana. Agora a gente vai então programar o botão de converter coordenadas. Veja que a gente precisa fazer algumas alterações aqui também, como remover aqui esse cabeçalho de linha, né? Ajustar os títulos aqui das colunas. Ok? Então, vamos fazer isso aí agora. E também não permitir que o usuário edite, tá? Nesse caso aqui, a gente não vai ter edição. Então, eu vou bloquear para que o usuário não consiga editar os valores que aparecem aqui. Ok? Então, voltando aqui no projeto, ó, eu vou lá no formulário, lá no design. Inicialmente, eu vou selecionar aqui o Data Grid. Vou vir aqui nas propriedades. Aqui nas propriedades, né? Ele vai ter uma propriedade aqui que é a gente vai ter aqui row header, né? Que é o cabeçalho da linha. A gente vai colocar aqui como false, ok? Então false para ele remover aquele cabeçalho. Eu vou clicar aqui nessa setinha do Data Grid e ele tem aqui algumas opções interessantes, ó, como habilitar a exclusão, vou remover, habilitar a edição e habilitar a inclusão. O usuário não pode colocar linha, né? A gente está colocando as linhas via programação. Então, desabilitei todas essas opções aqui, beleza? Isso faz com que ele não consiga editar ali o que está dentro do Data Grid. Agora eu vou dar um duplo clique aqui no converter coordenadas. Veja que nós não colocamos o nome, né, para o botão, então ele criou como botão 1. Eu vou apagar aqui sem problemas, tá? Vou apagar. Vai dar um errinho, mas aí a gente remove aqui a função. Vou voltar aqui no formulário, né? Então, form converter. Vamos nomear o botão. Então, clico aqui no BT, no converter coordenadas. O nome dele está botão 1. Vou trocar para BT converter. Agora sim eu dou duplo clique. E o evento é gerado aí com o nome corretamente. E fica melhor também para programar. Então, a primeira verificação que a gente vai fazer aqui no BT converter é se o Data Grid tem dados lá dentro, né? Então, se
o DG ponto data source ele for diferente de nulo e coloco 2e comercial, né, significa e, né? Então ele vai avaliar se as duas condições são verdadeiras. Então DG rows, né? A gente pega o rows.count, ó, se for maior do que 0, ou seja, se ele é diferente de nulo e se tem linhas ali dentro do nosso data grid view. A gente vai programar aqui dentro, beleza? Uma coisa interessante também aqui da gente fazer é a gente receber, né? A gente percorrer essas linhas e receber esses dados, tá? Então, para isso a gente vai percorrer o Data Grid View e receber os pontos que são as nossas classes, né? A classe PT Converter, ela é uma classe personalizada que a gente utilizou aqui em cima, né? Ó. Então, PT Converter, a gente vai receber ela como classe, fazer a conversão do sistema de coordenadas e atualizar o valor das propriedades lá de x convertido e y convertido. Para a gente fazer isso, a gente vai percorrer todas as linhas. Ó. Então eu vou fazer um for com o int, né, i igual a 0, até que o i seja menor do que o dg pontos, né, rows.count, ponto e vírgula, somamos 1 aqui no i. Beleza? E como que a gente recebe, né, aquela linha em forma de classe? O nosso DG pontos, ó, você vai fazer o seguinte, a gente vai entrar aqui no DG pontos, rows, tá? Vou abrir aqui a chave, ó. Eu consigo pegar a linha de acordo com o index. Então, rows, eu coloco o i, que é o meu contador, ponto. Ele vai ter uma propriedade aqui, ó, que é o data bounded item, que é um objeto. Quando a gente trabalha com o data source, né, lá no nosso DG pontos, para a gente recuperar o objeto em forma de classe, nós usamos o data bounded item. Então, vou usar o data bounded item para poder pegar a minha classe. Então, eu declaro aqui, ó, no lado esquerdo, um PT converter. Então, PT atual, né, é igual. E faço a conversão ali do data bounded item para a minha classe de PT converter. Veja que o erro vai sumir, né? Então, eu estou pegando aquele ponto atual daquela linha, tá? Em forma de classe. Nesse momento, nós já temos o XY aqui através da variável PT atual de cada item daquele. Agora, então, a gente vai criar a conversão aqui em cima, né? Para a gente poder fazer ela dentro do for. Como a gente está utilizando um combo box para escolher qual o sistema de destino, a gente vai precisar, então, receber esse sistema aqui, né? Que é selecionado pelo combo box, que já está em forma de classe, né? Através do data source também. E utilizá-lo para fazer a transformação lá, usando as classes do AutoCAD Map. Então, eu vou entrar aqui, ó. Vamos copiar aquele código que está comentado aqui, que a gente deixou. Na verdade, a gente vai precisar só de alguns trechos dele, né? A gente vai precisar, ó, desse começo aqui, né? Que é do fax sistema, do catálogo e do dicionário de sistemas. Vamos copiar, na verdade, todo o código aqui apenas do conversor, ó. Vou dar um copiar. Então, copiar. Vamos lá no nosso evento do botão de converter. E logo acima aqui do for, eu vou colar. Vou fazer um colar, ó. E vou descomentar esse código. Então, ele vai dar um erro aqui, tá? Porque a gente vai corrigir. Mas, basicamente, é isso, ó. Né? Aqui ele criou o Coordinate System Factor, né? Que faz a conversão ali, que na verdade que cria os itens pra gente. Pegamos o catálogo, pegamos o dicionário total de sistemas. O sistema de origem a gente vai precisar pegar aqui, que é o sistema atual, né? Para a gente ter o sistema atual, que é o sistema de origem, que é o do DWG, a gente vai copiar aquele código que está lá no main. Então vem aqui no main,
copio esse código aqui, ó, que pega o sistema atual do desenho. Ó. Então, copiar. Que vem lá do Settings, do Drawing Settings, né? Volto aqui na janela. Vamos lá no evento, né? De converter. Eu posso colar ele aqui logo no começo do comando, tá? Não tem problema. Eu só vou tirar esse if, que não é necessário. Né? Só precisamos ali da variável de sistema atual, que vem lá do Drawing Settings. Então já temos o sistema de origem. Precisamos saber qual é o sistema de destino. Para isso a gente utiliza o Combo Box. É bem simples. Aqui a gente remove esse trecho, ó. E aí chamamos o cbSystema.selected item, tá? Porque nós colocamos as classes, né, que são MG Coordinate System, dentro do Combo Box de sistemas. Então dessa forma nós conseguimos já receber diretamente o sistema escolhido aqui. Só basta a gente fazer a conversão aqui para MG Coordinate System. Ok? Dessa forma, nós já temos aqui o conversor feito, né? Utilizando o getTransform, passando o sistema de origem e o sistema de destino. Dentro do for, nós iremos então fazer a conversão e preencher as propriedades de y convertido e x convertido. Para isso a gente declara aqui um var, chamado de pt convertido, é igual. Chamamos a variável de conversor, né? Então, conversor.transform. Pegamos o nosso pt atual, ponto x, original, vírgula, pt atual, né? Ponto y, original. Ok? Então, fizemos a transformação. Está aqui dentro da variável de pt convertido, que é uma MG Coordinate. Agora a gente atualiza aqui as duas propriedades de pt atual. Então, pego aqui, ó, pt atual, ponto, x convertido é igual a pt convertido, pt convertido, ponto, x, ponto e vírgula, pt atual y convertido é igual a pt convertido, ponto y. Então veja, estamos só atualizando as propriedades. Dessa forma, o nosso Data Grid View ele vai entender essa mudança de propriedade e vai demonstrar para a gente os valores lá naquela segunda coluna, ok? Naquelas duas últimas colunas já automaticamente, ok? Sem você precisar mexer lá no Data Grid View. Então, logo depois do for, a única coisa que eu vou fazer aqui é atualizar, dar um refresh, né? Então, dg.refresh. Então, eu vou dar um refresh no meu Data Grid View para ele atualizar ali a visualização. Ok? Então, vamos testar para ver se de fato a conversão aí está acontecendo. Então, vou compilar aqui. Então, compilação, publicar seleção. Vou fechar aqui a janela. Vou dar um netload. Treinamento. Então, converter coordenadas. Então, apareceu aqui, ó. Eu vou manter aqui, eu vou pegar um sistema, por exemplo, esse aqui, ó. WGS84, né? Lat longs, categoria, selecionar pontos. Pegamos os pontos, Enter. Veja que está zerado, né? Quando eu clicar aqui em converter coordenadas, as coordenadas foram convertidas aí com sucesso. Olha que bacana. Então, se você trocar aqui, ó, para qualquer outro sistema, né? Dependendo aí do sistema, por exemplo, esse aqui não faz sentido, né? Eu estou no Fuso 22, estou escolhendo um lá na Austrália, né? Então, alguns sistemas vão dar problemas aí de conversão por não ser possível mesmo, ok? Então, sem problemas. Ó, alguns ele converteu, ó que legal, ó. Então, fez a conversão. Então, você pode brincar aí agora. Por exemplo, a gente está no... Eu estou usando aqui o WGS, né? Se fosse converter para um SIDE 69, ó, também daria, ok? Você vê que muda um pouco as coordenadas aqui, o final, né? Então, é bem interessante. Vamos melhorar agora esse título aqui, ó. Vamos melhorar os títulos aqui do nosso Data Grid View.
Os títulos, pessoal, como todas as linhas também elas são feitas via programação, né? Os títulos a gente precisa colocar alguns atributos aqui na nossa classe de PT converter. Então eu abri aqui a classe, ó, veja que os títulos das colunas recebem os nomes das propriedades. Para você poder personalizar aqui, ó, você vai precisar colocar alguns atributos acima de cada propriedade dessa. Então o atributo ele é colocado com chaves, então a gente abre aqui as chaves, ó, e coloca assim, ó, display name, tá? O display name ele vem do using do system.componentModel. Então aqui em display name eu abro um parênteses, ó, coloco aqui uma string, abro aspas, né? Eu consigo personalizar o título dessa coluna. Então vou colocar aqui como X, posso dar um espaço, ó, olha lá, ó, original, tá? Vou copiar esse atributo, vou colar em cima do Y aqui, ó. Então Y original. Aqui a gente cola, que é o X convertido. Copiar aqui, ó, e colo aqui em cima, tá? Como Y convertido, ok? Então dessa forma a gente personaliza os títulos que aparecem ali no nosso Data Grid View das colunas, né? Vamos visualizar isso aí lá. Vou dar um build aqui, ó, publicar, né? Vamos rodar, ó, converter. Vamos dar um selecionar pontos. Olha só, X convertido, Y convertido, original, né? X convertido, Y convertido. Beleza? Você pode ajustar aqui as larguras, né? As larguras também podem ser definidas lá no design, ok? Ou via programação. Então, clicando em converter, ele faz a conversão aí pra gente.